Preste atenção neste salmo secreto contra maldições e amarras espirituais. Você já sentiu como se certos problemas estivessem presos à sua linhagem? Como se doenças, vícios, miséria ou traições se repetissem geração após geração, como uma sombra espiritual que insiste em permanecer. O que muitos não sabem é que a Bíblia revela segredos profundos sobre esse tipo de prisão. Há salmos que não são apenas orações. São armas espirituais contra maldições hereditárias. E um deles está prestes a ser ativado agora em sua vida, se você ouvir com fé até o fim. As Escrituras dizem em Êxodo 25 que a iniquidade dos pais pode alcançar os filhos até a terceira e quarta geração. Mas também nos revelam que a misericórdia do Senhor é maior e atinge milhares de gerações daqueles que o amam e obedecem. Isso significa que maldições podem ser interrompidas, não por força humana, mas por ação direta do Espírito de Deus. E é isso que vai acontecer hoje. O ciclo será quebrado e o nome da sua família será restaurado no mundo espiritual. Muitos vivem sob a influência de pactos antigos, palavras malditas lançadas sobre a casa, alianças que não foram desfeitas. Mas Deus está levantando pessoas como você para reescrever histórias familiares. Ele está procurando alguém que se coloque na brecha e diga: comigo isso acaba agora. O Salmo 6 será a sua voz diante do trono de justiça. Um clamor não apenas por você, mas por todos os que carregam o mesmo sangue. Prepare-se. Algo será desatado ainda hoje. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Salmo 6, 1, 2. Essa súplica abre o salmo que tem o poder de invocar cura sobre a alma e libertação sobre a linhagem. Não é só uma oração por misericórdia, é um grito de socorro que sobe ao céu como incenso e alcança gerações passadas, presentes e futuras. E Deus ouve. O que estamos ativando aqui vai além de palavras. É uma convocação espiritual. Se você está ouvindo isso, é porque o Espírito Santo escolheu você para ser um ponto de mudança na sua genealogia. A sua fé, a sua oração, o seu arrependimento quebram correntes invisíveis. Deus vai usar sua boca para cancelar sentenças malignas, anular pactos espirituais e declarar: esta casa pertence ao Senhor. Continue ouvindo, porque cada versículo ativado será como fogo sobre o inimigo. Você está iniciando uma jornada que muitos nunca tiveram coragem de trilhar, enfrentar as raízes ocultas do mal na família. Mas não tema. O Salmo 6 não será apenas lido, será vivido. O choro que sai do teu coração hoje será transformado em colheita de paz e bênção. E aquilo que era uma repetição de dor se tornará um testemunho de glória. Ainda nesta oração, você sentirá o peso sair e o nome da sua casa sendo escrito novamente no livro da vida. Se você está aqui, não é por acaso. Deus te chamou para ser aquele que rompe os ciclos, aquele que se levanta em oração quando todos dormem, aquele que carrega o nome da sua família até o altar e diz: Senhor, tem misericórdia da minha casa. As maldições que atuam de forma silenciosa, na mente, no corpo, nas finanças, nos relacionamentos, estão sendo desmascaradas. Elas não suportam a luz da verdade. E a verdade é que o sangue de Jesus é suficiente para quebrar qualquer jugo. O Salmo 6 continua com um clamor que toca as entranhas da alma. A minha alma também está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Salmo 6, 3, 4. Isso não é apenas uma oração pessoal, é um apelo pela restauração espiritual de gerações. Você está intercedendo não só por você, mas por quem veio antes e por quem ainda vai nascer. E Deus está respondendo com fogo purificador.
Talvez você já tenha tentado resolver com terapias, conselhos, força de vontade, mas existem batalhas que são travadas apenas no mundo espiritual. Maldições familiares não são lógicas, são espirituais e exigem uma resposta espiritual. Hoje, essa resposta está sendo ativada por meio do Salmo 6. O céu está em movimento. Anjos foram liberados com ordens específicas, e onde havia trevas ocultas, agora a luz da justiça divina vai brilhar com autoridade e libertação. Você pode sentir os sinais. Algumas situações começaram a se repetir, as mesmas falências, os mesmos padrões de traição, os mesmos erros entre irmãos, pais, filhos. Mas Deus está dizendo: basta! Existe uma linha espiritual sendo traçada agora e ela marca um novo tempo para sua casa. O Espírito Santo está vasculhando os porões da sua linhagem. Tudo o que foi escondido será revelado, confrontado e anulado. Porque onde o Espírito de Deus entra, a maldição tem que sair. Se esta oração está tocando a sua alma, inscreva-se agora no canal Luz e Esperança Bíblica. Essa atitude fortalece nossa missão de levar libertação a muitas famílias. Compartilhe este vídeo com alguém da sua família que precisa se libertar de um peso espiritual. E escreva nos comentários: comigo a maldição termina, a bênção começa. Essa declaração escrita é profética. Quando você manifesta sua fé, o céu se move. Declare, compartilhe, ore e observe o agir de Deus na sua linhagem. Se prepare, porque nos próximos versículos, Deus vai nos conduzir por um vale de lágrimas, mas que termina com restauração. O choro que parecia sem fim vai se tornar o som de libertação. Os inimigos espirituais que zombavam da sua dor vão recuar diante da sua fé. O Salmo 6 vai continuar sendo liberado sobre sua vida e a cada verso um laço será desfeito. Você está rompendo barreiras que prenderam gerações. Não pare agora. O Espírito Santo está operando libertação. Há momentos em que o coração parece gritar em silêncio, e o Salmo 6 capta essa dor com perfeição. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Verso 5. Essa é a voz de quem sente que tudo chegou ao fim. E talvez a sua alma esteja dizendo isso hoje, cansada de carregar pesos que nem são seus. Mas Deus está ouvindo. Ele vê o cansaço espiritual, a angústia hereditária, e está dizendo: eu vou te livrar do que já matou tantos antes de você. As maldições que percorrem gerações se alimentam do silêncio, da vergonha, da falta de oração. Mas quando alguém se posiciona, como você está fazendo agora, elas perdem força. O inimigo contava com a sua desistência, com o seu cansaço. Mas o que ele não esperava era que o Espírito de Deus fosse te levantar em meio à dor. Quando o salmista escreveu esse versículo, ele estava quebrado por dentro. E é nesse lugar de ruína que Deus constrói libertação duradoura. É por isso que você não pode parar aqui. O versículo 6 declara: estou cansado do meu gemido, toda a noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já chorou assim? Já sentiu o peso de algo que parece maior do que você? Esses versículos não são apenas poesia, são espadas espirituais. Cada palavra desse salmo atravessa dimensões invisíveis e corta correntes antigas. O seu choro está sendo recolhido hoje como sementes de libertação familiar. Enquanto você ouve, talvez esteja lembrando de histórias não resolvidas da sua família, de situações que ninguém nunca entendeu, de doenças que voltam, de traições que se repetem, de brigas que destroem relacionamentos. Mas o Espírito Santo está fazendo algo agora. Ele está indo onde ninguém foi, nas origens, nos bastidores espirituais, e está selando a sua casa com o sangue do Cordeiro. A sentença está sendo mudada e o seu nome está sendo separado para um novo ciclo.
Deus está levantando libertadores. Pessoas que oram, que choram, que creem mesmo quando não veem nada. Pessoas como você. O Salmo 6 é sua oração, sua arma, sua aliança com o céu. Não é coincidência que você esteja aqui ouvindo isso. Existe um chamado sobre a sua vida. E não apenas para romper maldições, mas para ativar bênçãos geracionais. O que você planta hoje em oração será colhido por seus filhos e netos, porque Deus honra os que se colocam na brecha. Já o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. 29. O salmista termina com uma certeza que precisa ser a sua também. Sua oração não está sendo ignorada. Sua dor não está sendo desperdiçada. Deus está agindo agora, não com alarde, mas com profundidade. O que você sente no seu espírito é real. O ciclo foi tocado. E na próxima parte, vamos declarar a quebra final e o nascimento de um novo tempo sobre sua linhagem. Fique até o fim. Chegamos ao ponto mais sensível dessa batalha espiritual. A decisão de não carregar mais o que não te pertence. Você nasceu com uma identidade espiritual única, mas o inimigo tentou sobrepor a tua essência com rótulos herdados: rejeição, falência, traição, doenças incuráveis, vícios, infidelidade. Essas são máscaras lançadas por maldições invisíveis. Mas o Salmo 6 declara guerra contra elas. Hoje você está sendo reposicionado. O céu está limpando a raiz da sua história. A palavra de Deus diz: apartem-se de mim todos os que praticam a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. Salmo 6:8. Essa é a hora em que o salmista deixa de chorar e começa a declarar com autoridade. É isso que Deus está fazendo com você agora. Ele está te tirando do lugar de vítima e te colocando no lugar de intercessor com autoridade. Você não está apenas orando por si, está decretando o fim de toda influência maligna na sua genealogia. Imagine as correntes espirituais que prendiam seus avós, pais, tios, agora sendo quebradas uma a uma. Elas ouviram a voz da justiça divina e estão caindo. Deus não apenas ouviu seu clamor, ele já se moveu em resposta. A sua oração está ecoando na eternidade. A sua fidelidade está sendo escrita no céu. O Salmo 6 virou um decreto sobre sua família. Não será mais o sobrenome do medo, do fracasso, da dor, mas sim o nome daqueles que viram o milagre acontecer. Você foi marcado com propósito. E essa marca é mais forte do que qualquer pacto hereditário. O que era espiritual vai começar a se manifestar no natural. Portas que estavam fechadas há anos vão se abrir. Comportamentos tóxicos serão desfeitos. Pessoas da sua família vão te procurar para pedir ajuda, conselhos, reconciliação. Porque quando um se levanta com fé, toda a casa sente o impacto. E é isso que está acontecendo agora. Você não está ouvindo esse salmo à toa. A palavra é clara. O Senhor ouviu a minha oração. E se Ele ouviu, Ele agiu. Você pode descansar, mas não pare aqui. Se essa oração está fazendo sentido para você, se inscreva no canal Luz e Esperança Bíblica agora mesmo. Isso fortalece o alcance dessa mensagem de libertação para outras famílias. Compartilhe esse vídeo com alguém da sua casa. Envie nos grupos, ore junto e declare nos comentários: eu sou o elo que rompe o ciclo. Escreva isso como um ato profético. Nos próximos minutos, vamos selar essa libertação, porque o que começa em oração termina em testemunho. O Salmo 6 está quase completo, mas o que Deus ainda vai fazer na sua linhagem não tem fim. Há uma nova atmosfera sobre você, um novo tempo, uma nova unção. O seu coração sabe, algo mudou. Permaneça até o fim, o Espírito Santo ainda tem algo forte para liberar. Deus está selando uma nova história espiritual sobre a sua casa.
O que você começou ouvindo como um salmo, agora se tornou um decreto. A libertação que antes parecia distante está mais próxima do que nunca. A atmosfera espiritual mudou. Aquilo que operava nas sombras está sendo exposto, e o nome da sua família está sendo retirado da lista de opressão para entrar no livro da promessa. Você foi separado por Deus para ser o último da linhagem amaldiçoada e o primeiro da linhagem abençoada. Algumas guerras espirituais não foram vencidas pelos seus pais nem pelos seus avós, mas o Senhor confiou a você o papel de guerreiro de oração. O Salmo 6 revelou o segredo. Não se vence na força, mas no choro diante de Deus. E é esse choro que move o céu. É essa entrega profunda que gera o milagre. Por isso, continue. Mesmo que ainda pareça que nada mudou visivelmente, o que está sendo quebrado agora é espiritual. E o natural obedecerá ao que foi decidido no invisível. Você está no momento exato em que a dor encontra propósito. O Senhor está curando as feridas que passaram de geração em geração. Traumas, humilhações, abusos, injustiças. Tudo isso está sendo tocado agora pela presença de Deus. Não importa quantos anos isso foi ignorado, o Espírito Santo não ignora nenhuma dor. Ele desce aos lugares mais ocultos da alma para restaurar tudo o que foi deformado pelas maldições. A sua família está sendo visitada pela glória de Deus. Você foi escolhido como sentinela espiritual da sua linhagem. Deus está mudando os padrões. A partir de hoje, as palavras serão outras. Onde antes havia maldição, haverá bênção. Onde havia silêncio, haverá louvor. Onde havia divisão, haverá restauração. Onde havia medo, haverá fé. O Salmo 6 é mais do que uma oração. É um código espiritual que libera cura, justiça e libertação. Não pare agora. A colheita do que está sendo plantado em fé será maior do que você imagina. Se essa oração está quebrando cadeias na sua alma, declare isso publicamente. Inscreva-se agora no canal Luz e Esperança Bíblica. Cada nova oração é uma espada espiritual na sua jornada. Compartilhe este vídeo com um parente. Sim, aquele que você sente que precisa ser alcançado. Deus vai usar isso. E escreva nos comentários: a minha família pertence a Deus. A maldição foi quebrada. Quando você comenta, você concorda. Quando compartilha, você profetiza. Não deixe isso só entre você e Deus. Espalhe. Agora, vamos orar juntos de forma direta, com autoridade, sem medo. O Espírito de Deus vai te guiar em palavras que não vêm da mente, mas do Espírito. Você vai sentir isso. O ambiente da sua casa vai mudar. As pessoas ao seu redor vão perceber. Porque quando uma maldição é quebrada, os frutos aparecem. Prepare-se. A próxima parte vai selar com fogo aquilo que o céu começou. Agora é momento de guerra espiritual, de clamar com entendimento, dizer em voz alta: toda maldição de falência, miséria, enfermidade e separação que operava na minha casa, eu cancelo agora em nome de Jesus. Porque quando você ora com autoridade, o mundo espiritual se move. O Salmo 6 foi ativado com lágrimas, mas vai ser encerrado com vitória. Onde havia choro, haverá riso. Onde havia peso, haverá paz. A presença de Deus está passando pela sua história e reorganizando tudo. É como se o céu estivesse reescrevendo o DNA espiritual da sua linhagem. Você está sendo desatado daquilo que nunca deveria ter te tocado. Pactos espirituais foram quebrados, votos malignos foram desfeitos, e as maldições que vinham como herança espiritual estão sendo anuladas agora. Não por esforço humano, mas porque o próprio Deus se inclinou para ouvir sua oração. E ele responde com juízo contra o mal e com misericórdia para os que invocam o seu nome. A oração que sai da sua boca agora tem o poder de reconstruir o que foi destruído. Aquilo que parecia perdido por gerações está sendo restaurado.
relacionamentos familiares, bênçãos que estavam retidas, promessas que foram abortadas por influência maligna. Tudo isso está sendo chamado de volta à existência. Porque quando Deus entra, Ele não apenas limpa, Ele restitui. O salmo que começou com dor está sendo selado com glória. E você é testemunha viva desse milagre. Lembre-se do que a palavra declara. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35. Essa é a promessa que paira agora sobre sua vida. Você chorou por sua família. Você se levantou quando ninguém mais quis orar. E o céu está honrando essa fidelidade. O inimigo não terá mais domínio sobre sua casa. A porta foi fechada. O ciclo foi quebrado. A bênção começou. E tudo aquilo que foi plantado em lágrimas será colhido em festa, no tempo de Deus. Você chegou até aqui porque não desistiu. E isso te torna um libertador de destinos. Se essa oração confirmou algo no seu espírito, inscreva-se agora no canal Luz e Esperança Bíblica. Juntos, formamos uma geração que ora com autoridade e rompe cadeias. Compartilhe esse vídeo nos grupos da família com alguém que precisa ser alcançado. E escreva nos comentários: a minha casa é território santo, a libertação já começou. Que essas palavras ecoem no mundo espiritual como um decreto. Agora, o que vem é o selo final. A autoridade de Deus será liberada como fogo sobre toda a opressão escondida. A oração vai ganhar intensidade, a promessa será ativada. E você vai sentir, no corpo, na alma, no ambiente, que a libertação foi real. Não pare. As últimas partes dessa oração são como trombetas espirituais. Continue até o fim e veja o que acontece quando um salmo secreto é liberado com fé. Você está entrando no clímax espiritual desta oração. Não subestime o que está acontecendo agora. Enquanto você ouve, cadeias estão sendo quebradas em silêncio. Espíritos familiares que operavam por gerações estão sendo desalojados. Eles resistem, tentam confundir, trazer cansaço, mas não resistem ao poder do nome de Jesus. O Salmo 6 foi a chave que ativou o mover. Agora, o Espírito Santo está te revestindo com autoridade para proteger o que foi restaurado. Você é a resposta de oração de alguém que talvez nem conheceu. Alguém na sua linhagem clamou. Pode ter sido uma bisavó que orava sozinha, um parente que se converteu antes de morrer, alguém que clamou pela salvação da casa. Deus ouviu aquela oração e está cumprindo através de você. A promessa transgeracional chegou, o elo foi restaurado e hoje uma nova aliança está sendo firmada entre o céu e sua família. Uma aliança de bênção, proteção e justiça divina. A autoridade que você carrega não vem da sua história, mas da presença de Deus em você. Maldições podem ter tentado te marcar, mas Deus te marcou antes, com propósito eterno. O que está sendo ativado em sua vida vai impactar pessoas que você ainda nem conhece. O seu posicionamento vai gerar frutos para além da sua geração. Porque quando Deus transforma alguém de dentro para fora, Ele transforma também tudo ao redor. A luz que te alcançou vai alcançar outros. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se num momento. Salmo 6:10. Esse é o final do Salmo, um decreto contra os inimigos espirituais. Você não é mais o mesmo que começou essa oração. Agora há uma autoridade em sua voz. As palavras que saem da sua boca têm respaldo do céu. Os espíritos que antes dominavam ambientes vão fugir quando você chegar, porque onde há luz, as trevas não resistem, e a luz de Cristo está em você. O que foi feito aqui hoje precisa ser mantido em oração contínua. Se você crê que a sua casa está vivendo um novo ciclo, inscreva-se no canal Luz e Esperança Bíblica. Aqui, você se fortalece diariamente em oração.
Compartilhe esse vídeo com alguém da sua família que precisa orar com você. E escreva nos comentários: eu sou luz na minha geração. A maldição não me alcança mais. Continue orando, continue declarando. Você é o milagre que Deus levantou. Estamos chegando aos últimos momentos desse mover, mas o impacto vai durar por muito tempo. Ainda virão testemunhos, sonhos reveladores, portas abertas, reconciliações inesperadas, porque o Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Prepare-se. A próxima parte será o fechamento de tudo, o selo de Deus sobre a sua linhagem e uma oração profética final que vai marcar a sua alma para sempre. Vamos até o fim, juntos, em fé. Deus é especialista em reverter sentenças e neste momento Ele está reescrevendo a história da sua família. O que era dor agora será testemunho. O que era vergonha agora será honra. O que era maldição agora será herança de bênção. O Salmo 6 foi o ponto de virada. Um clamor que veio do fundo da alma, atravessou os céus e encontrou resposta no trono de Deus. E a resposta chegou. Você pode não ver tudo de imediato, mas no mundo espiritual, o decreto já foi assinado. As palavras liberadas por Deus têm efeito duradouro. Não voltam vazias. Elas cumprem o propósito para o qual foram enviadas. A libertação que você viveu hoje não é momentânea, é eterna. Não é emocional, é espiritual. E por isso, ela vai se manifestar no tempo certo, de forma visível. O que antes era escondido, agora será revelado para glorificar o nome do Senhor. A sua casa será conhecida como Casa de Milagres, Casa de Reconciliação, Casa de Livramento. Você não está mais preso aos padrões antigos. Aquele comportamento repetitivo, aquela tristeza sem explicação, aquela sensação de peso constante. Tudo isso já foi tocado pela luz de Deus. Agora, a sua alma entra em um novo ciclo. A restauração começou por dentro, mas vai alcançar o ambiente ao redor. Até mesmo os que não creem vão perceber algo diferente em você, porque a unção que quebra o jugo não pode ser escondida. Ela transborda, ela marca, ela transforma. Lembre-se, o inimigo sempre tenta voltar. Ele busca brechas, tenta reacender dores antigas, trazer à tona lembranças, vozes do passado. Mas você já foi selado e agora você carrega discernimento. Se ele tentar te tocar, encontrará um muro de fogo ao seu redor. Deus é o seu escudo. E tudo que você precisa fazer é continuar em obediência, manter-se em oração e guardar a palavra. O Salmo 6 deve ser seu refúgio constante. Toda vez que se sentir fraco, volte a ele. Se esta libertação fez sentido no seu espírito, inscreva-se no canal Luz e Esperança Bíblica, agora mesmo. Todos os dias temos orações que te fortalecem e te protegem. Envie este vídeo para os grupos de oração, para a sua família, para quem precisa de libertação. E declare nos comentários: o sangue de Jesus cobre a minha casa, a maldição acabou. Não retenha o que Deus te deu. Compartilhar essa oração é parte da missão. Seja canal de transformação. Estamos nos preparando para encerrar, mas o que Deus começou em você vai continuar. A próxima parte trará uma declaração profética que vai selar tudo no Espírito, palavras direcionadas, bênçãos proclamadas. A força do Salmo 6 será liberada como um manto sobre sua vida e sua linhagem. Fique até o fim. O último passo dessa oração é o mais importante. Vai ser um ato profético que definirá o futuro da sua casa. Agora é momento de profetizar com fé, com a autoridade que Deus já te deu. Não mais como quem apenas pede, mas como quem governa espiritualmente. Declare: eu sou o ponto final das maldições da minha casa. A bênção começa em mim e se estende por 1000 gerações. Essas palavras são mais do que frases, são decretos espirituais.
Quando você profetiza com fé, você ativa o mundo invisível. O Salmo 6 se torna a base e o Espírito Santo, o fogo que sela a promessa. Pense agora nas áreas da sua família que mais precisam de transformação: saúde, relacionamentos, finanças, identidade espiritual. Visualize a luz de Deus invadindo esses lugares, não apenas tocando, mas dominando. A maldição não é só quebrada, ela é substituída pela bênção. Onde havia separação, haverá restauração. Onde havia escassez, haverá provisão. Onde havia doença, haverá cura. Onde havia opressão, agora há liberdade. Esse é o impacto do mover que está sobre você. O Salmo 6 começa em lágrimas e termina em autoridade. Assim como a sua história, você chorou, você clamou, você sentiu a dor que ninguém mais via, mas Deus viu, Ele ouviu, Ele respondeu. E agora, o mesmo lugar que foi cenário de lutas será palco de vitórias. As pessoas vão se perguntar como sua casa mudou tanto. E você vai saber, foi Deus, foi o agir dele, foi o clamor sincero que fez o céu se inclinar. Você é agora testemunha viva de uma libertação verdadeira. Você pode estar sozinho aí onde está, mas no mundo espiritual há uma multidão de anjos ao seu redor. Eles te guardam, eles te cercam, eles foram ativados por essa oração e agora permanecem como sentinelas ao redor da sua casa. As portas foram seladas, os acessos espirituais foram fechados ao inimigo. E o que antes entrava com facilidade, brigas, confusão, miséria, agora não terá mais permissão. A sua família está coberta. Você está cercado. O mal foi vencido. Se você sente que algo real foi quebrado hoje, inscreva-se agora no canal Luz e Esperança Bíblica. Aqui, todos os dias, sua fé será alimentada e sua vida protegida. Compartilhe essa oração com seus irmãos, seus pais, seus filhos. Essa corrente precisa continuar. E escreva nos comentários: Deus reescreveu a história da minha família. Essas palavras têm peso espiritual. Elas não serão esquecidas. Serão lembradas no céu e temidas no inferno. Escreva como quem sela um pacto. A próxima parte será o fechamento completo. Uma oração final com autoridade, uma bênção liberada sobre sua linhagem. Não é apenas o fim de uma oração, é o início de uma nova história. Se prepare para selar tudo com o céu. A última parte será como um manto de fogo e proteção sobre a sua vida. Não saia ainda, falta apenas um passo, e ele é decisivo. Pai, em nome de Jesus, nós nos unimos agora em um só espírito para declarar: toda maldição de família está quebrada. Todo padrão repetitivo de dor, escassez, enfermidade, abandono, vício, adultério, divisão e destruição espiritual está agora sem força diante do poder do sangue de Jesus. Clamamos, Senhor, com base no Salmo 6, que o Senhor ouça a nossa súplica e intervenha na história dessa casa. Nenhuma sentença do passado será mais válida a partir deste momento. Senhor, que o teu fogo santo desça agora sobre as raízes espirituais dessa família. Onde houver pactos antigos, alianças ocultas, palavras malditas lançadas no passado, que tudo isso seja consumido e lançado no abismo, em nome de Jesus. Declaramos que a tua luz expõe, confronta e elimina toda a ação maligna. E onde antes o inimigo reinava em silêncio, agora reinará a tua presença. Que cada canto dessa casa seja tomado por paz, temor do Senhor e vida abundante. Oramos pelos filhos, pelos netos, por cada pessoa conectada a esta linhagem. Que a libertação vivida hoje se torne herança espiritual para as próximas gerações. Que os filhos sejam cheios do Espírito desde o ventre. Que as futuras gerações não conheçam os traumas que essa geração conheceu.
Que os céus testemunhem hoje o início de uma nova linhagem, santa, separada, firmada na palavra. O nome dessa família será lembrado não pela dor, mas pela fidelidade a Ti. Senhor, sela agora esta casa com o Teu sangue.